Abramos a Bíblia em Efésios, por favor. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, por favor. Capítulo 4. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Irmãos, eu comentava com Valquíria hoje, antes de sairmos para cá, antes de virmos, que já faz uma semana que eu preguei aqui. Eu falei, Valquíria, tem uma semana que eu preguei lá em Atos, foi domingo passado. E Valquíria falou, foi domingo passado. E eu anunciei que eu iria para o Gentil. Então hoje eu deveria estar em Gentil do Ouro. Mas pela providência de Deus não fui, porque o irmão que é o dirigente lá, o irmão Clériston, me ligou e disse, pastor, é melhor o senhor vir no outro domingo, 22, porque aqui tem um tal de carnaval e aqui pode atrapalhar, né? O pessoal passa em frente à igreja com muita velocidade, com muito barulho nas motos, e ele me pediu para ir então dia 22. Então domingo que vem, se Deus quiser, eu estarei lá em Gentil do Ouro, dando continuidade ao nosso processo de assistência àquela igreja que está sem pastor no momento. O pastor Bruno já esteve lá, como eu disse aos irmãos, ministrou a ceia do Senhor, mas não esteve em Gentil do Ouro. Ele foi na congregação que fica em Gameleira do Assuruá, lá em Gameleira, próximo lá ao Gentil, e ele ministrou lá a palavra do Senhor e a ceia do Senhor. Eu irei para o Gentil mesmo, 7 domingo, se Deus quiser, e assim permitir. Então domingo que vem não estarei aqui, nem pela manhã, nem também pela noite, mas eu falei com Valquíria, eu estou sem saber se foi quarta, mas quarta foi Leandro, eu lembrei, não, quarta foi Leandro. Os dias estão passando muito rápidos, demais. Eu subi aqui no púlpito, parece que foi ontem, e foi domingo passado para pregar em Atos. Então abramos a Bíblia hoje, domingo hoje, Efésios 4, versículos 17 em diante. Efésios 4, versículos 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios 4, versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar com o espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Obrigado. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amém. Meus amados irmãos, nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, ele os exorta a viverem de uma forma diferente da que viviam antes. Paulo traz aqui, meus irmãos, o que nós conhecemos hoje como a velha e nova naturezas, como a velha e nova vidas. A Bíblia nos diz que deve haver um antes e depois na vida de todo aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador. Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje são de pessoas que se dizem evangélicas, mas não há um antes e um depois na vida delas. Só tem um antes. Você procura um depois e não encontra. São pessoas que se dizem crentes, elas têm o título de crente, elas frequentam uma igreja evangélica, elas foram até batizadas, mas elas não têm uma nova vida. A vida delas ainda é uma vida que pertence à velha ordem. A vida delas ainda, infelizmente,
é uma vida com velhos hábitos, velhas palavras, velhos pensamentos e aquele estilo antigo de pensar e ver as coisas. Por isso que Paulo diz, meus amados irmãos, que nós não podemos mais viver como os gentios. Ele começa dizendo isso no versículo 17 e diz assim, eu digo e no Senhor testifico. O que Paulo quer dizer com isso? Digo e no Senhor testifico. O que Paulo quer dizer é que o que ele afirma agora é uma doutrina que vem de Cristo. E ele está dizendo agora na presença de Cristo, com a autorização de Cristo, com a autoridade de Cristo, com a inspiração que vem do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Éfeso e também a nós, que nós não podemos mais viver como os gentios que vivem, primeiro, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Segundo, tendo seu coração obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, primeiro, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Segundo, de acordo com o entendimento obscurecido. Terceiro, da vida, separados da vida que Deus concede. Quarto, vivem em ignorância, ou seja, não conhecem a Deus, a intimidade. Quinto, tornando-se insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Eles são insensíveis. E por último, eles são libertinos. Ou seja, vivem como eles bem querem. Vivem aquele estilo de vida que agrada ao homem, mas que não agrada a Deus. Paulo disse que o crente de verdade deve viver de uma forma diferente. Há um antes e um depois, irmãos, na vida de todo aquele que entregou sua vida a Jesus. Há um antes e um depois para todos aqueles que realmente seguem a Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo é muito claro e diz que nós não podemos viver como os gentios. A expressão gentios é usada na Bíblia para se referir àqueles que não são judeus. Aqui não. Nesse caso aqui, Paulo usa gentios no sentido de não convertidos. Aqueles que não estão dentro dos limites do povo de Deus. O que Paulo quer delimitar aqui é que existe, meus amados irmãos, uma diferença entre aquele que é povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. Não pode de forma nenhuma a pessoa que é crente, que se diz crente, viver da mesma maneira daqueles que não são crentes. E qual é o maior problema do cristianismo hoje? Qual é o maior problema da igreja evangélica hoje? É que não há diferença nenhuma entre aqueles que se professam evangélicos e aqueles que nunca se professaram evangélicos. As músicas são as mesmas, o estilo de roupas, vestimentas, mesma coisa, o palavreado, a mesma coisa. Ouvir um crente hoje e ouvir um descrente hoje é a mesma coisa. Parece que estamos ouvindo a mesma pessoa, só que a Bíblia diz que não deve ser assim. Paulo diz, não vivam como vivem os gentios. O que Paulo está dizendo aqui é que você e eu não podemos mais termos um estilo de vida igual àquele que nós tínhamos antes, igual àquele que as pessoas não convertidas ainda têm. Deve haver uma diferença enorme, inclusive, entre aquele que se diz crente e aquele que não é povo de Deus. É inadmissível, meus amados irmãos, que a igreja e o mundo sejam idênticos, porque são antagônicos, são duas esferas diferentes, dois mundos diferentes, com dois senhores diferentes, que rumam para dois lugares diferentes. A igreja tem Jesus como Senhor, ela é pura, ela é santa, ela caminha para o reino dos céus, ela caminha para o novo céu e nova terra. O mundo é sujo, o mundo é iníquo, o mundo é pecaminoso, e ele caminha para o lago de fogo, ele caminha para a condenação eterna. Deve haver uma diferença hoje, porque haverá uma diferença na eternidade. Há uma diferença de identidade, há uma diferença de senhorio, e há uma diferença de destino entre a igreja e o mundo. A nossa identidade é de povo de Deus, o mundo é de povo do maligno. Nosso Senhor é Jesus, o Senhor do mundo é o Deus desse século, vulgo diabo, e o nosso destino é o novo céu e nova terra. O destino do mundo é a perdição. Por isso que Paulo diz aos crentes de Éfeso, e aos crentes de Itaguaçu, e aos crentes do mundo inteiro, não vivam mais como vocês viviam antes. É inadmissível crentes envolvidos em jogos de azar. É inadmissível crentes envolvidos em pornografia, em adultério, em palavrões, em programações televisivas imorais, em conversas imorais, em namoros imorais, em relacionamentos imorais. É inadmissível. São dois povos diferentes, são duas naturezas diferentes, são dois domínios diferentes, dois senhores diferentes, duas vidas diferentes. E uma vida não pode imitar a outra. O mundo deveria olhar para nós com maior respeito, mas não olha, porque nós estamos semelhantes a Ele.
E não tem como o mundo nos admirar, porque não se admira aquilo que é igual, se admira aquilo que é diferente. É preciso que nós vivamos de uma forma que o mundo olhe para nós e diga: nós é que estamos perdidos, eles estão no caminho do Senhor. Mas muitas vezes o mundo fala assim da igreja: eu sou mais minha vida, eu sou mais do jeito que eu estou. Vamos estar na igreja que nem fulano, Deus me livre, eu sou mais aqui. Pecado por pecado, inferno por inferno, nós dois vamos para o mesmo lugar. É melhor eu curtir aqui do que ele fingir dentro de uma igreja. Portanto, você e eu não podemos ser contados dentre esses crentes que são mau exemplo para a sociedade. Nós devemos viver de uma forma diferente. A você que nos visita, saiba, a sua vida não pode ser vivida conforme você quer. A sua vida não pode ser vivida conforme os desejos da carne, os desejos do mundo. Você tem que ter uma vida que agrade a Deus. Pare e pense, você que nos visita, a sua vida está agradando ao Senhor? Você recebeu de Deus hoje um novo dia, mas não é bem melhor receber uma nova vida do Senhor, um novo coração, uma vida transformada, uma nova natureza? O nosso coração que nós temos desde o nascimento é corrupto, é pecaminoso. Todos nós que nascemos neste mundo precisamos passar pelo novo nascimento, porque quando passamos pelo novo nascimento, recebemos um novo coração. Você que nos visita, você precisa nascer de novo. O seu coração precisa ser transformado. Você precisa de uma nova vida, porque Paulo nos exorta aqui, irmãos, a uma nova vida, uma vida que é oposta à vida antiga e à vida que você vive agora, você que não é convertido. Portanto, se converta, entregue a sua vida a Jesus. O Espírito Santo tem que trabalhar no seu coração, transformar o seu interior, para que você seja uma nova criatura. Não adianta apenas novos hábitos, não adianta apenas novas roupas, não adianta apenas novos lugares. É preciso um novo coração, é preciso uma nova vida, é preciso agora uma vida que agrade a Deus, que ande de acordo com o coração de Deus e não na contramão do Senhor. Você pode estar vivo, você pode estar rodeado de bênçãos do Senhor e mesmo assim desagradando a Deus, mesmo assim vivendo de uma forma que não honra e glorifica ao Senhor. Isso deve ser mudado. A sua vida tem que ser transformada, o seu coração precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. Pastor, como eu alcanço isso? A Bíblia diz que é crendo em Jesus como teu Senhor e Salvador. Tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e experimentar a transformação profunda que será operada em seu coração pela presença transformadora, santificadora, regeneradora do Espírito Santo dentro do seu coração. E a nós que estamos aqui na igreja há muitos anos, que nós analisemos o seguinte: a minha vida hoje é de fato diferente da minha vida de antigamente? Será que minhas palavras hoje testificam que eu sou uma nova pessoa? Meus pensamentos, minhas prioridades, os locais que eu frequento, as pessoas que me rodeiam, as minhas amizades, onde está o meu prazer? Será que esses lugares são os mesmos de antes? As pessoas são as mesmas de antes? Os interesses são os mesmos de antes? Ou eu sou uma nova pessoa? Vamos pensar isso. Vamos analisar assim, porque nós corremos o risco, e o risco sério, de estarmos aqui na igreja, em um novo ambiente, rodeados de novas pessoas que não tínhamos na vida antes, ouvindo um outro discurso que não ouvíamos antes, que agora é a pregação, e mesmo assim termos o mesmo coração, a mesma velha vida, a mesma vida apenas agora com verniz de religiosidade. Roupas evangélicas não cobrem o coração não transformado. É preciso que você e eu tenhamos coração transformado. É preciso que nós tenhamos um coração de fato diferente, um caráter diferente, uma vida diferente, os pensamentos diferentes, as ações diferentes, as prioridades diferentes. E é por isso que Paulo diz: não vivam mais como vivem os gentios. Aqui é uma ordem. Você e eu não podemos olhar para esse versículo 17 e colocarmos duas opções, marcar X, sim ou não. Aqui tem ordem. E a ordem aqui é: não vivam mais como vivam antes. Rompam com todo estilo de vida que não agrada a Deus. Renunciem. Vida cristã é renúncia. Vida cristã tem que custar caro para mim e para você. É como dizia Dietrich Bonhoeffer: se nós temos um cristianismo que não nos custa nada, ele não vale nada. Cristianismo que não custa nada, não vale nada, é falso, é graça barata. E graça barata não salva.
É por isso que eu e você temos que olhar, atentar bem para o nosso tipo de vida cristã. Nós temos que observar se somos apenas batistas ou se somos realmente pessoas transformadas. O apóstolo Paulo diz: não vivam como vivem os gentios. Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O coração deles é obscurecido. Versículo 18. Eles estão separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração deles. Olha aqui. Descrição terrível, versículo 19, tendo se tornado sensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, olha só, não tem limites, cometer todo tipo de impureza. A vida longe de Cristo é de mal a pior. A vida no mundo, a vida não transformada é de mal a pior. Paulo descreve aqui o homem e a mulher sem Deus em tons horríveis, horrorosos. Ele diz que a pessoa não transformada, ela está insensível a Deus, separada de Deus, tem um entendimento obscurecido, tem os pensamentos vaidosos, e ela tem um entendimento, diz Paulo, que é obscurecido, e um coração que é duro. Essa é a pessoa longe de Deus, mesmo dentro da igreja. É por isso que Paulo então diz que nós não podemos viver assim. Nós quem? Versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O mas do versículo 20 marca o contraste com o que Paulo está dizendo anteriormente. Paulo diz o seguinte: eu acabei de descrever a vida do mundo, mas a vida de vocês não é assim. Jesus não ensinou assim. Paulo diz o seguinte: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Isso aqui é muito interessante. E eu vou lhes dizer por quê. Criaram hoje um tal de cristianismo sem Jesus Cristo, que é uma das coisas mais estranhas do mundo. É aquela pessoa que diz assim: eu sou crente, do meu jeito. Eu nunca vi uma artimanha satânica tão inteligente quanto essa, tão sagaz quanto essa. A pessoa, ela se arroga cristã, ai daquele que disser que ela não é, e ela tem toda a pompa religiosa, ela tem todo o aparato religioso, todo o discurso religioso, só que ela diz o seguinte: eu sou crente do meu jeito, não é do seu jeito. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nós não aprendemos a viver assim com Cristo. Os seguidores de Cristo aprendem com Cristo e não consigo mesmos. Nós não temos nada a ensinar a nós mesmos. Nosso coração não tem nada de bom a nos ensinar. Se formos andar de acordo com o nosso próprio coração, nós iremos para a condenação, sem sombra de dúvidas. Nosso coração é enganoso. Ele quer pecar, ele quer apenas prazeres, ele quer apenas aquilo que agrada ao ego humano. Nós não fomos chamados para andarmos do jeito que nós queremos. Nós fomos chamados para obedecermos os ensinos de Jesus Cristo. É por isso que somos cristãos. Não tem como ser um cristão e seguir a si mesmo. Que cristão é esse que não segue a Cristo? Que cristão é esse que segue a si mesmo? Que cristão é esse que inventaram agora, que ele fala: eu sou crente do meu jeito? Não existe crente do seu jeito. O crente, o cristão, ele segue a Jesus. Ele anda nas pisadas do seu mestre. Ele imita o seu mestre. Ele vai apoiar o seu mestre. Ele toma a sua cruz, morre para si mesmo e renuncia tudo e segue ao mestre dia após dia. Ele quer o seu mestre. Ele aprende com o seu mestre. Ele obedece ao seu mestre. Ele está debaixo do sangue e das ordens do seu mestre. Não existe crente do seu jeito. Os crentes verdadeiros, diz Paulo, eles não aprenderam com Cristo a serem do mesmo jeito. Mas como foi que eles aprenderam? Versículos 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos do coração, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Como foi que Jesus Cristo nos ensinou? Ele nos ensinou a deixar de lado a velha vida, deixar de lado os velhos desejos, deixar de lado os desejos pecaminosos e a nos revestir de uma nova vida. Jesus mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: o meu discipulado é nos meus termos. Se quiser me seguir, é do jeito que eu estou dizendo. E Jesus disse que do jeito dele tem que ter renúncia, tem que ter transformação. Pastor, mas os pecados são fortes. Nos viremos para lutar contra eles. Pastor, mas os meus pecados são muito terríveis. Todos são. Pastor, minhas lutas são muito grandes.
Só as suas? Só você tem luta no mundo todo? Quer dizer que nenhum outro crente mais no mundo tem lutas? Ninguém mais no mundo tem lutas, só você, o alecrim dourado. Todos nós temos lutas. Ninguém pode dizer assim, olha, meu pecado é muito forte, eu não consigo vencê-lo. Não está lutando contra ele. Essa é a verdade. O crente, quando fala assim, ó, não consigo vencer o meu pecado, o que ele está na verdade dizendo é, eu estou vivendo ainda na minha velha natureza, e eu estou gostando disso, e eu estou tendo prazer nisso, e eu não quero sair daqui. Mas tem que sair. Tem que renunciar. Tem que deixar. Não tem outro cristianismo. Não tem outra fé. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Não tem outro Jesus, não tem outro discipulado, não tem outras pisadas de fé, não tem outro ensino, é esse, só esse e o da cruz, e acabou. E Jesus ensinou assim, ele disse que nós temos que deixar de lado a velha natureza com seus pecados. Todos os dias, nós os crentes temos que deixar, temos que renovar e revestir. Nós temos que deixar, renovar e revestir. Para ficar na mente dos irmãos aí, para ficar gravado na mente dos irmãos, nós temos que deixar, renovar e revestir. Nós temos que deixar a velha natureza para trás. Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que pertence ao velho homem, tudo aquilo da minha e da tua vida que são do velho homem, temos que deixar para trás. Se foi a criação dos pais, deixe para trás. Se é o jeito de família, fica para trás. Se é um jeito teu mesmo desde criança, fica para trás. Se é um jeito meu desde criança, fica para trás. Tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é da velha vida, tudo aquilo que não pertence a Jesus, nem vem de Jesus, nós temos que descartar. Nós temos que deixar. É velha natureza, é velho homem, é pecado, é Adão, é natureza adâmica, vem do Éden, é pecaminoso, corrompe, não é segundo Deus. Nós temos que deixar o pecado e temos que nos renovar. É o que está no versículo 23. Renovar no espírito do entendimento de vocês. O que Paulo quer dizer aqui? Depois que nós deixamos o pecado, nós temos que renovar a nossa mente, meus irmãos, de acordo com os ensinos que nós recebemos. A mente que apenas renuncia, não tem algo no lugar. Então nós temos que renunciar à velha natureza, nós temos que nos renovar todos os dias com a palavra de Deus, com a oração, a comunhão com o Senhor, e nós temos que nos revestir do novo homem, versículo 24, da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, que procedem da verdade. O que Paulo quer dizer é que Deus nos transformou pela verdade. Da verdade de Deus, da verdade do Evangelho, emanam a justiça e a retidão, ou seja, a natureza transformada e o estilo de vida novo. Justiça e retidão significam caráter e prática, interior e exterior. E de onde é que vem um caráter e uma vida transformados? Vem da verdade do Evangelho. Toda pessoa que foi alcançada pela verdade do Evangelho, diz Paulo, Deus está criando dentro dela uma nova natureza. O povo que é do mundo, que não se converteu, tem apenas uma natureza. Esse povo tem uma natureza só, é a antiga natureza, a natureza pecaminosa. Por isso você nunca encontrará uma pessoa não convertida dizendo assim, está uma luta hoje, viu? Eu estou querendo agradar a Deus, mas não consigo não. Você não encontrará um descrente falando isso. Mas um crente fala isso. Porque enquanto o descrente tem apenas uma natureza, que é a antiga, a não transformada, a não regenerada, o crente tem duas naturezas. Uma que foi mortificada, uma que está enfraquecida, mas viva, enfraquecida, mas viva dentro dele. E ele tem agora uma nova natureza. Essa nova natureza quer dizer que um novo homem habita nele. Que novo homem é esse? Jesus. Nós temos aqui, irmãos, não apenas termos pessoais, nós temos aqui termos, irmãos, representativos. O que é isso? O apóstolo Paulo aqui, ele nos remete ao Gênesis. E ele está dizendo o seguinte, Adão, quando pecou contra Deus, ele colocou a humanidade numa condição de rebelião contra Deus. E essa humanidade está rebelde contra Deus até hoje. Mas veio um novo Adão, veio um novo homem. Adão e homem é a mesma palavra. Então veio um novo Adão, veio um novo homem e trouxe uma nova humanidade. É por isso que em 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, e assim
se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas, na verdade, o termo certo é criação. Há uma nova criação, uma nova humanidade. Eis que as coisas antigas passaram, ou seja, o pecado de Adão, a condenação de Adão, a velha natureza da velha humanidade, e eis que tudo se fez novo. Um dia Deus trará novos céus e nova terra, mas enquanto céus e terra novos não vêm, Deus faz uma nova humanidade dentro de mim e de você, em mim e em você. Deus criou a primeira humanidade e ela pecou contra Deus. Agora Deus está recriando a humanidade. Agora uma nova humanidade surge, um novo homem surge agora, uma nova humanidade em Cristo Jesus. E Paulo diz que nós temos agora uma nova natureza, não apenas a natureza de Adão, rebelde contra Deus, está em mim e em você, mas agora a nova natureza de Jesus, submissa ao Pai, obediente ao Pai, está em mim e em você. E é por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos, de forma nenhuma, andarmos de acordo com a velha natureza. Nós temos que andar de acordo com a nova natureza. Nós temos que andar de acordo com Jesus, a nova humanidade. Se nós somos novos, nós temos que andar em nova vida. Se somos uma nova humanidade, não somos mais como a antiga humanidade, essa presente que está aí fora, rebelde contra Deus. Agora nós temos uma outra humanidade, dentro da grande humanidade que se rebela contra Deus. A humanidade que está em Adão se perderá. A nova humanidade que está em Cristo será salva. Uma nova humanidade para um novo mundo criado por Deus. Por isso que Paulo diz que todos os dias os crentes devem renunciar à velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. E deve se revestir da nova natureza, que vem da justiça, da verdade, que são justiça e retidão. O que Paulo quer dizer é que os desejos que há dentro de mim e de você, os desejos pecaminosos, eles não podem ser satisfeitos. Meus amados irmãos, o nosso problema é que quando vem a vontade de pecar, nós simplesmente abrimos a porteira e deixamos o pecado correr solto. Não deve ser assim. Nós temos que mortificar os nossos pecados. Cada um de nós que estamos aqui somos responsáveis pelos nossos pecados. O que é que se convém nas igrejas hoje? As pessoas não lutam contra o seu próprio pecado, não ouvem a palavra de Deus, e depois a culpa é de quem? Adivinhem? Do tal do pastor. Tudo é culpa dele. É ele que não faz isso, ele que não faz aquilo, ele que não faz isso, não faz aquilo. Não é assim? Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém deu atenção à palavra do Senhor. Mas quando as consequências chegam, a culpa sempre é do próximo. Adão e Eva fizeram isso. Adão e Eva, quando foram confrontados pelo seu próprio pecado, eles disseram o seguinte: foi ele, foi ela. Ninguém assumiu sua própria culpa. Em Adão, ninguém assume sua culpa. Mas em Jesus, todos nós assumimos: eu sou o culpado. Eu tenho que mudar. Não é a igreja que está errada, é eu que estou errado. Não é o meu pastor que está errado, também está errado porque é pecador, mas eu que estou errado e eu que tenho que mudar. Nós aprendemos uma coisa nesse texto: a luta é pessoal, a luta é travada dioturnamente, a luta é entre você e você mesmo. Eu não estou no meio dessa luta, não. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Cada um deve lutar contra a sua própria natureza pecaminosa. Agora vamos pensar: a igreja é composta de todos nós. Se todos nós andarmos em nossos pecados, a comunidade virá uma bagunça. A comunidade virará uma igreja de pessoas que andam na carne. E logo será uma comunidade de mau testemunho, de escândalos, uma comunidade não santa, mundana, carnal. É responsabilidade nossa, irmãos, nossa, lutarmos contra nós mesmos. Nós não podemos cometer os nossos pecados e dizer: foi fulano. Não foi fulano, foi eu. A não ser que o fulano seja você, seja eu, aí ok. Nós somos os responsáveis pelo nosso pecado. Cada um aqui tem sua velha natureza para combater, para dizer não, para renegar, para mortificar. E é por isso que Paulo diz que nós todos, como crentes, devemos renunciar à maneira antiga de viver. Nós temos que renunciar, deixar de lado a velha natureza, nos renovar de acordo com o Espírito Santo e a palavra de Deus, e nós nos revestirmos da nova natureza, andarmos de acordo com a justiça de Jesus, andarmos como Jesus. Todo crente não deve aceitar menos do que Jesus na sua própria vida. Nós temos que olhar para nós mesmos e dizermos assim: ó, eu quero ser como Jesus.
Eu não aquietarei enquanto eu não me parecer com Jesus. Eu quero transmitir a justiça e a retidão iguais a Jesus. Eu quero ser como Ele. Eu quero pisar como Ele pisou. Eu quero andar como Ele andou. Eu não quero apenas admirá-lo. Eu quero segui-lo. Eu quero imitá-lo. Eu quero ser tal como Ele é. Todos nós temos que lutar para andarmos não mais no velho homem, no Adão, mas no novo homem que é Jesus. Não somos seguidores de Adão, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E como seguidores de Cristo, todos nós devemos, meus amados irmãos, deixarmos de lado a velha natureza, com os seus pecados, com os seus desejos enganosos, e nos revestirmos do novo homem. Nós temos que andar com novos desejos. Desejos de santidade, desejos de parecermos com Cristo, desejos, meus amados irmãos, de uma vida nova, cheia de amor, misericórdia, paz, longanimidade, desejo de seguir a Cristo, desejo de evangelizar, e os desejos do velho homem, pastor, nós temos que mortificá-los. Nós temos que mortificá-los. Martinho Lutero diz algo atribuído a ele. Nós temos uma comprovação histórica mais para sim do que para não, de que ele disse, né? Eu pensei que o velho homem morreria nas águas do meu batismo, mas depois do batismo eu descobri que o miserável sabia nadar, e ele não morreu lá, ele nas águas e passou para cá. E olha que ele não era batista, hein? Se ele fosse batista, aí que ele imaginaria que o velho homem tinha morrido, porque o corpo todo tinha afundado. Ele tinha pensado o quê? O velho homem está lá no fundo do rio. Não, o velho homem estava do lado de fora já, esperando. Bora, Lutero, é agora que a luta vai começar. É agora, Lutero, que as coisas vão apertar para você. Todo crente tem que pensar o seguinte, eu tenho uma luta diária contra mim mesmo. Ela não é contra o pastor, ela não é contra os diáconos, não é contra os irmãos, ela não é contra o povo do mundo, é contra mim mesmo. Essa peleja é minha, essa luta é minha, quem a trava sou eu, essa luta é de responsabilidade minha. Eu devo mortificar os meus desejos pecaminosos. Que cada um de nós aqui assuma o compromisso de deixar o velho homem de lado e se revestir do novo homem, porque essa é a ordem para nós. E então, dos versículos 25 em diante, Paulo traz vários exemplos práticos de como devemos fazer isso. Percebam que ele vai usar a expressão roubava, deixando, não deixem, não saia. Ele vai usar a partir de agora essas expressões. Versículo 25. Por isso, está vendo aqui? Ele acabou de explicar algo, aí ele fala, por isso, deixando a mentira, velha natureza, que cada um de vocês fale a verdade com o seu próximo, nova natureza. Versículo 26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Fiquem irados e não pequem, velha vida. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aquele que roubava, velha natureza, não roube mais, nova natureza. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia, velha natureza, mas sim a que for boa para edificação, nova natureza. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção, velha natureza. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade, velha natureza. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nova natureza, nova vida. Então Paulo traz um monte de exemplos práticos dizendo, olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que antes era irado e não se controlava, agora se controle. Seja uma pessoa que tem domínio próprio. Aquele que tinha uma boca suja, que falava palavras sujas, imorais, mentirosas, palavrões, deixe para trás. Crentes não podem mentir, crentes não podem xingar, crentes não podem espalhar fofocas e boatos, crentes não podem difamar. É velha vida, é velha língua, é velha natureza. Nós temos que falar aquilo que é bom para edificar, pregar o evangelho, levar a palavra de ânimo para o irmão que está abatido,
Levar a palavra de ânimo para a pessoa que não é crente, mas que está em depressão, que está num momento de muita angústia. Nós temos que transmitir graça aos nossos ouvintes. Versículo 31, que não haja em nosso meio, irmãos, indignação, amargura e ira. O que é isso? Amargura, indignação e ira. Aquela raiva enraizada, aquele ódio que ninguém consegue arrancar. Aquela mágoa de anos, e quando você fala o nome da pessoa, você treme, chora e enche os olhos de água. Paulo diz, isso é velho homem, o novo homem não faz isso. Gritaria e blasfêmia significam pessoas descontroladas, que gritam, pessoas que ficam gritando, pessoas que gostam de barraco. Crentes não podem ser assim. Por exemplo, a casa dos crentes tem que ser uma casa mais tranquila. Os vizinhos não podem nos ouvir e dizer, gente, nesta casa aqui nem parece que mora crente. Esse povo é gritando o dia todo, esse povo é atribulado o dia todo, esse povo é brigando o dia todo, é marido, é mulher, é pai, é mãe, é filho, é neto, é vô, é vó, é menino, é cachorro. Ô, casa atribulada essa aqui. Isso é casa de crente? Não é. Isso é casa de novo homem? Não é. Isso é casa de crente? Não é. Então, como deve ser a casa do crente, pastor? Versículo 32. Bondosa, compassiva e perdoadora. Na casa dos cristãos, na igreja dos cristãos, nos relacionamentos cristãos, deve haver compaixão, bondade, perdão, amor, como está aí no versículo 2 do capítulo 5. Deve haver tudo isso entre nós, e não amargura, e não indignação, e não ira, e não gritaria, e não desequilíbrios emocionais, nem maldades. Há muita maldade em nosso meio, muita malícia, segundas intenções, dizer o que o outro não está dizendo, achar que fulano disse isso, ter dito. Tudo isso tem que ser deixado, tudo isso é velha vida. Então, meus amados irmãos, amarrando as pontas dos versículos 20 a 32, Paulo faz aplicações, mostrando como deve ser a vida do crente. A vida do crente tem que ser diferente, tem que ser uma outra vida, uma nova vida. Essa é a vida que agrada a Deus, é a vida em que não há mentira, mas há verdade. É a vida em que há controle, não descontrole emocional. É a vida onde não há coisas erradas, como roubo, notas falsas, notas frias e outras falcatruas mais. Mas tem trabalho digno, tem assistência aos pobres. Como é a vida do crente que agrada a Deus? 29. Não tem boca suja, mas uma boca que transmite graça aos que ouvem. Não piadinhas imorais, não piadinhas de cunho duplo, imoral. Não piadas para chantagear pessoas ou conseguir benefícios sexuais, mas palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça. Versículo 31. Como é que deve ser a vida do crente? Não pode ser marcada pelo rancor, pela ira, amargura, pela gritaria, discussões. Há muitos crentes que gostam de discussão. Há muitos crentes que, eu resolvo assim. Não é assim. Até o jeito de falar de um crente tem que ser diferente. Eu me lembro que um dia, um homem não crente falou, pastor, eu admiro, e ele citou o Kaká, o jogador Kaká. Ele disse assim, pastor, eu admiro o Kaká. Ele não é crente, o rapaz falou isso. Eu admiro o Kaká. Eu falei, por quê? Ele disse, Kaká não xinga. Kaká não xinga. E segundo ele, tem muito tempo que ele falou isso para mim, ele só na hora do futebol, a coisa aperta, e ele diz que ele não xinga. Quando a coisa aperta pro lado dele, ele fala outra coisa, mas não diz palavrão. O tempo passou e eu encontrei um outro rapaz, me falando de um outro crente, que joga futebol não profissional, mas aquele mesmo na região. E ele falou assim, ei, é interessante demais, eu não sei como é que ele consegue não. Os caras chegam nele assim, chegando mesmo, joga lá no alambrado, aquele bate e volta. E ele não xinga. Se fosse eu, xingava a mãe dele, a avó, a bisavó, era todo mundo. Eu que não aguentava uma coisa daquela. E ele falando isso de um crente. E eu pensando, fala mais. Dificilmente ouvimos bom testemunho de crente. Ele diz, fala mais. E ele dizendo assim, rapaz, o cara é crente, viu? O outro chega e joga ele lá. E ele só faz bater aqui a poeira e volta para o jogo. E quando termina o jogo, vai orar pelo povo. Eu orava nada. Olha que testemunho lindo. Que falem assim de mim, de você. Que alguém a nos mencionar, diga assim, olha, eu ouvi ela ali falando, eu a ouvi falando, mas é diferente. Hoje eu estive na casa dos crentes, epa, não falo mal dos crentes, viu? Eu estive na casa de 2 crentes ali, menina, eu quero que tu veja, menina é coisa diferente. Eles não xingam, eles não falam alto um com o outro, eu não vi empurrões ali, eu não ouvi palavrões, eu não vi agressões físicas, eu não ouvi agressões morais.
Que casa diferente é aquela? É assim que deve ser um crente. E crente mentindo, nem por onde passou, nem de longe. Crentes não podem mentir. Crentes têm que falar a verdade. Crentes envolvidos em falcatruas para ganhar dinheiro, de modo nenhum. Longe de vocês qualquer, diz o apóstolo Paulo, forma de roubo. Pelo contrário, trabalhem, fazem com as próprias mãos o que é bom. O crente tem que trabalhar no que é bom, não naquilo que dá dinheiro. Jogos online dão dinheiro, mas eles são da parte de Deus? Não são da parte de Deus. Eles não vêm da parte do Senhor. Eles não fazem parte do novo homem. O que faz parte do novo homem é acordar cedo segunda-feira e trabalhar no seu trabalho digno, com a sua consciência limpa, sabendo que o seu dinheiro não é dinheiro tomado de ninguém, não é dinheiro que a banca online tomou de outra pessoa lá no sul para dar para você aqui no Nordeste. Não, o crente tem que trabalhar no que é digno, ele tem que deixar a velha vida. Se antes ele fazia algo de errado, que não faça mais. Se falava algo de errado, que não fale mais. Se tinha um coração que era um depósito de amargura, que não tenha mais. E que nós, meus amados irmãos, sejamos novas pessoas, para que assim glorifiquemos a Cristo, que é o novo homem, que nos trouxe um novo modo de vida, quando morreu por nós, lá na cruz do Calvário. Amém. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por tudo que nós ouvimos aqui. Senhor, nós te bendizemos, agradecemos a Ti, ó Deus, pela palavra que nos exortou a vivermos de uma forma diferente. Que as pessoas que nos visitam compreendam, ó Deus, que elas devem mudar de vida, que elas devem seguir a vida do Evangelho, a vida transformada pelo poder do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, converta aqueles que nos visitam, e que, ó Deus amado, o Teu Evangelho seja aplicado no coração deles, para que eles compreendam toda a verdade aqui pregada. Pedimos também ao Senhor por nós. Não somos melhores do que ninguém. Também precisamos, ó Deus, da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a vivermos a nova vida. Nós muitas vezes falamos para as pessoas de uma nova vida. Chamamos as pessoas para uma nova vida, enquanto nós estamos vivendo ainda a velha vida. Que contraditório, que hipocrisia a nós. Chamarmos pessoas para viverem uma vida que nem nós mesmos estamos vivendo. Nos ajude, ó Deus, a vivermos a nova vida, a vida em Cristo, a vida no novo Adão. Que todos os dias nós deixemos de lado o velho homem, nos renovemos no entendimento e nos revistamos, ó Deus, da nova natureza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.